A Jornada do Milionário e o Mendigo Negro, uma história de superação. Carmela estava prestes a entrar em colapso. Com 85 anos, seus cabelos brancos e a pele enrugada contavam histórias de uma vida inteira, ao lado de Antônio Silva, um homem que até então parecia ser tudo o que ela conhecia. Casados desde 1958, eles construíram uma empresa de transporte próspera, uma verdadeira potência nas rodovias. Era uma vida de sonhos, viagens e sucesso. Mas tudo desabou com um telefonema. Lourdes, uma amante grávida, revelou segredos sombrios. Antônio não era o homem que ela pensava conhecer. Traições desnudadas, uma vida dupla que ninguém previa, mostrou a Carmela que seu mundo era feito de mentiras. As palavras de Lourdes ecoavam em sua mente. Ele tem filhos que você nunca conheceu. A cada frase, um golpe, um nó na garganta. As promessas feitas na juventude desmoronaram em um instante. O colapso da empresa foi brutal, como um caminhão desgovernado que colide em alta velocidade. Carmela viu-se perdida em um turbilhão. A empresa não era apenas um negócio, mas sua identidade. Agora ela enfrentava dívidas avassaladoras. A necessidade de vender propriedades que um dia representaram suas conquistas. Os veículos que passaram a ser uma extensão da sua liberdade agora pareciam algemas. Mas no meio da ruína, uma centelha de esperança se acendeu. Determinada a buscar seu caminho, Carmela renomeou a transportadora para Transportes Carmela. Lita! Era um ato audacioso, quase como um grito de libertação. E nesse processo, Roberto entrou em sua vida, como uma brisa fresca após a tempestade. Ele a ajudou a reformular o negócio e, gradativamente, as coisas começaram a mudar. Uma nova história estava sendo escrita e Carmela percebeu que ainda poderia ser feliz. A maternidade se apresentou a ela em 1976, trazendo alegria e renovação. Enquanto isso, Antônio afundava em sua própria solidão. Seus dias eram repletos de enganos e mentiras. Uma vida de aparências sem amor. O trágico acidente que terminou com sua vida foi uma retribuição do karma. Ela ouvira rumores nas redes de que ele havia se envolvido em algo perigoso. Mas não se importava mais. O destino agia e Carmela se perguntava: o que mais poderia estar escondido nessa teia de traições? E aí estava o novo dilema. Uma das crianças deixadas para trás por Antônio poderia ser a clave para a justiça que ela tanto ansiava. Lembranças de olhares furtivos, de sorrisos inexplicáveis que se cruzaram em alguma festa fugidia, voltavam à sua mente. Carmela nunca soubera que havia mais do que o que os olhos podiam ver. A verdade poderia ser mais impactante do que qualquer mentira que Antônio tivesse contado. E se essa criança estivesse também buscando o que lhe foi negado? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carmela nunca poderia imaginar que o passado a alcançaria tão rapidamente. Enquanto pensava na criança que poderia ligá-la a Antônio, um estrondo repentino a fez pular da cadeira.
O barulho veio da porta da frente. O coração disparado, ela se levantou, as mãos trêmulas. O que poderia ser? Uma pessoa à sua porta? Ou poderia ser ainda mais? Com um passo cauteloso, ela se aproximou e abriu a porta. À sua frente, um jovem com aparência cansada e olhos tristes a encarava. Era um menino de seus 20 e poucos anos. E Carmela notou, com frio na espinha, que ele era muito parecido com Antônio. A semelhança era inegável. Carmela? Ele perguntou, a voz tremendo. Sim, sou eu. Quem você é? A pergunta saiu quase como um sussurro, uma mistura de surpresa e apreensão. O rapaz hesitou. Como se palavras pesadas fizessem parte de um fardo que ele não queria carregar. Então ele respirou fundo e disse: Meu nome é Rafael. Eu sou filho de Antônio. As palavras atingiram Carmela como um soco no estômago. Crianças deixadas para trás. Filhos que ela nunca conheceu. O que estava acontecendo? O passado de Antônio não era apenas uma sombra. Agora, ele se materializava diante dela. E cada pormenor relacionado à sua vida parecia girar em torno desse momento. Rafael parecia saber da dor que ela sentia. Ele continuou. Eu sou um dos filhos que ele nunca mencionou. Ele sempre teve essa vida dupla. Eu sou um deles. Carmela mal conseguia processar a revelação. A dor das traições, das mentiras, de tudo que ela havia construído sobre um amor que agora parecia uma farsa. Por que você está aqui? Perguntou ela, sentindo as lágrimas formarem uma camada fina em seus olhos. O jovem hesitou. Vim até você porque eu quero saber a verdade. O que realmente aconteceu entre vocês? De repente, o telefone de Carmela tocou, cortando a tensão que pairava no ar. Era Roberto. Ela hesitou, olhando para Rafael. Por favor, me dê um minuto, disse ela, e atendeu. Alô? A voz de Roberto era calma, mas havia algo nela que parecia diferente. Carmela, você precisa saber de algo. Eu recebi uma ligação estranha. Alguém está fazendo perguntas sobre você e Antônio. O coração dela parou. Quem? Uma mulher. Ela disse que tinha informações importantes. Algo envolvendo Antônio e números de contas. Não consegui entender bem, mas... Carmela, é sério. Você precisa ter cuidado. Carmela viu Rafael a olhar intensamente, absorvendo cada palavra. Como se ele já soubesse algo. Tremendo, ela desligou o telefone. Rafael, você sabe de mais alguma coisa? Algo sobre seu pai? Ele mordeu o lábio inferior. Hesitou e então, com uma expressão de desespero, respondeu. Eu ouvi que ele tinha problemas com pessoas perigosas e que ele fez muitos inimigos ao longo do caminho. O vazio no estômago de Carmela se tornou um abismo e uma sensação de pavor. Ah, inundou! Você está dizendo que ele pode ter atraído problemas para nós? Sim, Carmela, e eu acho que o que aconteceu com ele não foi um acidente. A afirmação soou como um grito na quietude da casa. Perguntas começaram a inundar a mente de Carmela. Era verdade? As traições de Antônio não eram apenas pessoais, mas poderiam ter consequências mortais? A angústia crescia. E a cada instante um novo mistério se formava. O que mais ele havia escondido? A verdade sobre Antônio poderia ser ainda mais complicada do que ela imaginara. Sem saber como reagir, Carmela olhou para Rafael. Uma conexão instantânea se formando. Não eram apenas um pai e um filho. Eles estavam enredados em uma teia de mentiras, e agora eles precisavam descobrir juntos o que realmente havia acontecido.
E então, no meio do desespero, Carmela se deu conta de que a pergunta mais perturbadora ecoava em sua cabeça. Até onde ela estaria disposta a ir para desvendar os segredos do passado? Carmela olhou fixamente nos olhos de Rafael e podia sentir o peso do momento entre eles. A adrenalina pulsava em suas veias, misturada com medo profundo. Como tudo isso poderia acontecer tão rápido? Mas antes que pudesse explorar mais seus sentimentos, um estrondo vindo da janela fez pular. O barulho de vidro quebrando ecoou pela sala. O coração dela disparou. Sem pensar, ela e Rafael se viraram. Uma sombra escura entrou em sua visão. Uma figura masculina encapuzada, com um olhar ameaçador. Carmela! Gritou. A voz era profunda e cortante. Você não deveria estar aqui. O pânico tomou conta de Carmela. O jovem ao seu lado parecia paralisado. Um misto de choque e terror estampado no rosto. Quem é você? Carmela conseguiu perguntar, a voz trêmula, mas a figura não respondeu. Ele avançou, e a expressão de Rafael mudou de medo para determinação. Ele empurrou Carmela para trás e se colocou na frente, como se tentasse protegê-la. Nós precisamos saber a verdade! Rafael gritou, a voz um eco carregado de pânico. O homem encapuzado hesitou. Mas Carmela notou o olhar do intruso aflito. Ele não deveria ter te deixado saber. O coração de Carmela parou. O que ele queria dizer? Antes que pudesse questioná-lo, a figura se virou e lançou um objeto na direção de Rafael. Um estalo alto preencheu o ar. O jovem caiu no chão, levando uma mão à cabeça. Carmela gritou, mas o homem estava se afastando, fugindo pela porta como se seu próprio pesadelo o alcançasse. Instantaneamente, Carmela atirou-se ao lado de Rafael, as mãos trêmulas segurando seu rosto. Meu Deus, você tá bem? Ele abriu os olhos lentamente, e a expressão confusa nos lábios disseram tudo. A dor que tomou o corpo dele era palpável. Ele tentava se levantar, mas caiu novamente. O impacto parecia mais do que físico, como se o choque fosse um golpe direto ao coração. Carmela! Murmurou, a voz fraca. Ele não é quem você pensa que é. As palavras dele eram um sussurro, e Carmela sentiu um nó se formar em sua garganta. O que Rafael queria dizer? O telefone dela tocou novamente, mas ela não queria atender. Prestou atenção apenas em Rafael, que tentava se levantar. O ambiente estava saturado por um silêncio denso. A tensão no ar se intensificava a cada respiro. O que você quer dizer com isso? Carmela perguntou, a urgência em sua voz refletindo a tempestade de emoções dentro dela. Carmela, não confie nele. Ele sabia, ele sempre soube. Rafael puxou um fio de voz e a confusão tomou conta de Carmela. Ela não entendia. Quem? Ela precisava de respostas. A noite se tornava cada vez mais complicada. O desespero na voz dele começou a aumentar. E então, em um momento que parecia uma eternidade, o som de sirenes cortou o ar, se aproximando rapidamente. Precisamos ir! Carmela gritou, ajudando Rafael a se levantar. Mas antes que pudessem se mover, a porta se escancarou mais uma vez. Desta vez uma mulher entrou, seus olhos ardentes e cheios de determinação. Carmela! Ela gritou. Nós temos que conversar. É sobre Antônio! Carmela sentiu o coração parar. Novamente! Quem é você? Perguntou. A defesa e a confusão se misturando. Meu nome é Letícia. Eu sou a esposa de Antônio. As palavras caíram como um raio.
iluminando a sala em meio à escuridão de suas revelações. O chão sob seus pés parecia desmoronar. O rosto de Rafael ficou pálido, e a similaridade naquele momento era a definição do caos. Carmela sentiu o estômago revirar. O que mais ela não sabia? O que mais havia sob essa superfície? A verdade estava prestes a emergir em meio a uma tempestade de mentiras. O que mais não estava sendo dito? Os segredos estavam escapando, e naquele instante tudo parecia fragilizado. Ela olhou para Rafael, e a intensidade de emoções entre eles era palpável. O que a vida ainda guardava? O passado não parecia tão distante, e agora o presente estava mais ameaçador. As sirenes se aproximavam, mas a nova revelação as fazia sentir que algo muito maior estava por vir. É a confirmação de que a jornada de desvendamento de seus segredos estava apenas começando. Avisos, promessas, traições, até onde cada um deles estaria disposto a ir para descobrir a verdade. Carmela sentiu a pressão no peito aumentar enquanto encarava a Letícia. O rosto da mulher mostrava determinação, mas também uma sombra de tristeza. A esposa de Antônio? Ela repetiu, a incredulidade quase visível em seu olhar. Rafael se endireitou ao seu lado, os olhos arregalados. Isso não pode ser verdade, murmurou ele, a voz trêmula. Letícia piscou, respirando fundo. Sim, infelizmente, é verdade. Eu sou Letícia. Nós estávamos juntos até o fim. A revelação soou como um eco, reverberando pela sala. A porta estava escancarada, sirenes se aproximavam, mas o tempo parecia ter parado. Carmela não sabia se o choque era mais forte do que a raiva que crescia dentro dela. Ele me traiu. Ele se tornou uma sombra, uma mentira. Tudo o que eu pensei que sabia era uma farsa. A frustração a fez balançar a cabeça. Rafael, chocado, olhou para Letícia. E você sabia disso? Não foi assim que as coisas aconteceram. Letícia respondeu a voz firme, mas vulnerável. Eu só descobri depois que ele se meteu em problemas. E não consigo entender por que ele não procurou por mim. Ele sempre teve uma vida paralela. O clima na sala se transformava a cada segundo. Rafael parecia confuso, mas não conseguia tirar os olhos da mulher. Você significa que meu pai estava com você? A tremedeira em sua voz deixava claro o desespero. Letícia assentiu lentamente, mas antes que pudesse continuar, o estrondo de um carro batendo no portão fez o chão tremer. O barulho cortou a tensão como uma faca. A luz dos faróis furou a escuridão da sala, revelando mais sombras. É a polícia! Carmela gritou, mas o pânico no ar era palpável. Letícia desviou o olhar. A palidez no rosto se acentuou. Precisamos sair daqui. Agora! Sua ordem era urgente. Mas Carmela se sentia dividida. Mas e a verdade? Não podemos. Não podemos simplesmente fugir. Você não entende! Letícia insistiu, o olhar ardendo. A verdade pode não ser o que você imagina. Antônio não era apenas um marido infiel. Ele estava envolvido em algo maior. Os olhares de todos se cruzaram e uma nova onda de pânico aflorou. O que isso significava? O que você quer dizer com maior? A curiosidade de Rafael queimava, a necessidade de saber a verdade mais do que nunca. Mas Letícia hesitou, os lábios se fechando em uma linha. Eu não posso falar aqui. São muitas vidas em jogo. Não é só a sua, Carmela. É o que Antônio fez. Ele deixou muitos problemas para trás.
Um novo estrondo ecoou, mais perto agora. Era evidente que o tempo estava se esgotando. Carmela olhou para Rafael, a preocupação estampada em seu rosto. Dizem que ele fez inimigos perigosos, que ele estava em dívida com pessoas perigosas. O coração de Carmela disparou. O que isso queria dizer para eles? Letícia, percebendo o desespero, tomou a frente. Se ao menos eu soubesse onde ele guardou as provas. Acredita em mim, não sou sua inimiga. Então, fazendo a ligação, tudo rodou em sua mente. Era como se os segredos de Antônio se desdobrassem um após o outro, cada um mais devastador do que o anterior. O que mais ele havia escondido? Você não pode simplesmente nos deixar assim! Carmela finalmente gritou. A dor se transformando em determinação. Preciso saber! A jovem mulher, com lágrimas nos olhos, chegou mais perto e segurou os ombros de Carmela. Eu não estou aqui para te machucar. Estou aqui porque o destino fez com que nos cruzássemos. Precisamos trabalhar juntas, ou tudo pode se perder. No entanto, antes que Carmela pudesse responder, o som de passos pesados ecoou atrás dela. Um grupo de homens armados invadiu a casa, seus rostos sombrios iluminados pela luz da rua. Não se movam! Um deles gritou, a voz gelada como aço em suas mãos. Carmela sentiu o chão desmoronar sob seus pés, e o desesperado chamado da verdade se misturou à ameaça iminente. O que mais estava por trás de tudo isso? Os olhos de Letícia refletiram a mesma pergunta. Será que agora, no meio de tanto caos, numa noite que parecia um pesadelo, a verdade finalmente se revelaria? E o que isso significaria para todos eles? As sirenes estavam cada vez mais próximas, e o clima na sala era de pura tensão. Carmela, Rafael e Letícia trocavam olhares nervosos, enquanto a figura armada do intruso se aproximava, a voz dele ecoando em suas. Mentes como um relógio contando cada segundo até o confronto. Não se mexam! Gritou ele novamente, e todos congelaram. Mas antes que conseguissem reagir, a porta dos fundos se abriu com um estrondo. Era um homem conhecido por Carmela, alguém que ela nunca teria esperado ver naquele momento. Eduardo, o contador de Antônio e seu amigo de longa data. Ele entrou, ofegante. Carmela, eu encontrei você! Precisamos sair daqui! Atordoada, Carmela não entendia o que estava acontecendo. Eduardo? O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Não é seguro! Eles estão atrás de você! Ele olhou rápido para Letícia e Rafael. A expressão dele misturava medo e urgência. Precisamos ir! Agora! Rafael se colocou na frente de Carmela, tentando protegê-la. Quem está atrás de nós? Exigiu saber, a voz tremendo de indignação. Eduardo hesitou e a tensão no ar se intensificou. Antônio estava envolvido com pessoas muito perigosas. Mas há algo que você precisa saber, Carmela. Algo que eu nunca contei a ninguém. O coração de Carmela disparou. O que é? Sua voz estava firme, mas a ansiedade a consumia. Antônio não é o homem que você pensa que é. Ele não é seu marido. Não da forma que você acredita. Ao pronunciar essas palavras, a sala teceu girar. Os rostos ao seu redor se tornaram borrados. A realidade estava escorregando e se transformando em algo surreal. Como assim? Carmela sussurrou, seu coração martelando. O que você está dizendo? A verdade é que Antônio nunca foi casado com você. Pelo menos não da maneira que você pensa. Ele estava com outra pessoa antes de você. E essa pessoa foi a mãe de Rafael. Eduardo olhou para Rafael, seu olhar cheio de dó. Ele te enganou durante todos esses anos. Sua verdadeira identidade é uma teia de mentiras.
Carmela se sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Nervosa, ela olhou para Rafael, esperando encontrar nele alguma resposta. Mas os olhos dele estavam cheios de confusão. O que você quer dizer com isso? Ele não conseguia compreender. Antônio fez tudo para... Você sabe, nomeou você como sua esposa para se proteger. E agora? Ele deve ter deixado pistas escondidas que ligam você a tudo isso. E precisamos de silêncio. A voz dele era gelada. Mas um brilho de nervosismo atravessou seu olhar. O pânico começou a aumentar na sala. Vocês não entendem, não podem saber. E seu comportamento errático fez Carmela perceber que suas palavras continham alguma verdade obscura que ele não estava disposto a compartilhar. E então, em um movimento rápido, ele apontou a arma para Eduardo. Pai, isso! Rafael gritou, tentando proteger Carmela. Mas a situação já era crítica. A adrenalina pulava. O desespero estava à flor da pele. No que Antônio se envolveu, ele está levando todos nós para o fundo do caos. Eduardo gritou, revivendo sua determinação. Carmela, você precisa saber o que ele escondeu. Quem realmente você é pode estar além do que você imagina. Naquele instante, uma nova revelação ecoou em sua mente. Um sentimento de traição e confusão a invadiu, como se uma peça fresca e dolorosa de um quebra-cabeça estivesse se encaixando. A realidade era uma tortuosa rede de mentiras e segredos, e o homem em pé diante dela poderia de fato ser a chave. Carmela olhou para o homem armado. Algo estava prestes a acontecer. Seria um ato de desespero ou uma chance de liberdade? Você vai nos fazer um favor, me contando tudo, ela disse, a determinação subindo como um vulcão prestes a entrar em erupção. Ele hesitou. O que estava prestes a acontecer me daria tudo. Você não sabe o que quer. Ele estava indeciso. E esse momento de hesitação poderia ser a chance de todos saírem vivos. Mas o que mais estava escondido nas sombras? E a verdadeira relação entre Carmela e Rafael? Assim que os segredos da noite estavam prestes a se revelar, a pergunta pairava no ar. Até onde elas estavam dispostas a ir para descobrir a verdade? A tensão na sala era palpável. Cada segundo se arrastava como uma eternidade. O homem armado prendia a respiração de todo mundo, mas Carmela decidiu que não podia deixar o medo dominar. Você vai nos dizer a verdade, ela gritou, mais ousada do que se sentia. Ele hesitou, a insegurança dançando em seus olhos. Mas antes que pudesse balbuciar algo, um estrondo ensurdecedor ecoou do lado de fora. O vidro das janelas tremeu e, em um instante, uma correria tomou conta da rua. Carmela viu luzes piscando e gritos se espalhando, como se o caos tivesse se soltado das amarras. O homem armado se virou distraído, dando a chance que eles precisavam. Vamos! Eduardo gritou, puxando Carmela para trás. Rafael a seguiu, ainda em estado de choque. A determinação dele misturada com medo. Eles começaram a correr em direção à porta dos fundos. Mas o homem rapidamente se recuperou. Não se movam! Ele bradou. Mas não havia como voltar atrás. Foi nesse momento que a verdade explodiu como uma bomba. Um tiro ecoou na sala, não da arma do intruso, mas de uma escopeta que vinha de fora. A porta se estilhaçou e uma figura familiar irrompeu pelos destroços. Era Antônio, o próprio homem que Carmela achou que havia perdido para sempre. Carmela, fique atrás de mim!
Antônio gritou, a voz cheia de adrenalina. Carmela paralisou. Ele estava vivo? Mas como? As peças da sua vida desmoronada começaram a se reorganizar, processando aquela realidade insana. Você? Como? Por que você está aqui? O choque tomou conta dela, um turbilhão de emoções a consumindo. Mas Antônio não teve tempo de responder. O homem armado, furioso, apontou a arma em direção a ele. Seu traidor! Você não devia estar aqui! O grito raspou a sala como uma faca. Justo quando o clima ficou insuportável e o destino parecia prestes a se selar com um tiro, a confusão tomou conta. Antônio saltou para a frente. Não! Espere! Gritou Eduardo, mas já era tarde demais. Um tiro disparou. O som ecoou na sala, quase como uma sinfonia trágica. O universo parecia ter parado enquanto Carmela via Antônio ser atingido, seu corpo caindo no chão. O pânico se espalhou como uma chaga. Não! A palavra escapuliu dos lábios de Carmela antes que ela pudesse pensar. O grito morreu na respiração de todos, como se a sala houvesse absorvido a dor e os sentimentos em um só instante. O homem armado hesitou, o olhar distante. O que você fez? Ele cambaleou, o controle se esvaindo. Eduardo aproveitou a distração e avançou, jogando-se para cima do intruso. Um empurrão e a arma disparou novamente, mas com um estrondo diferente. O intruso caiu e a arma deslizou pelo chão. Um silêncio medonho tomou conta da sala. Carmela se agachou ao lado de Antônio, seu coração se despedaçando. Por favor, não! As palavras mal saíram. Ele respirava com dificuldade, gotas de sangue molhando a roupa. A cena alienante e caótica. Carmela! Ele sussurrou, a voz fraca. Eu conheço a verdade. Foi tudo um plano. Eu estou envolvido. Cada palavra dele parecia pesar uma tonelada. E o caos lá fora parecia distante. O quê? O que você quer dizer? O que você fez? O desespero dela se cruzou com a urgência, mas ele a interrompeu. Rafael, ele não sou eu quem você pensa que sou. Cada sílaba dele era um esforço, e Carmela sentiu sua cabeça girar. A confusão era insuportável. O que Antônio estava tentando dizer? Os olhos de Rafael se arregalaram, a incredulidade estampada no rosto. O quê? O que isso quer dizer? Ele não é só seu pai. Antônio se virou. A pressão nas palavras dele parecia esmagar Carmela. O que mais que tinha sido escondido? A sala girava. A dor de cada segredo vindo à tona. E então, em um último suspiro, Antônio murmurou. Rafael, você é meu filho, mas também dela. A declaração cortou o ar. O mundo se despedaçando ao seu redor. A realidade que ela conhecia. As conexões. Tudo mudaram em um instante. Dela? De quem? O nó na garganta de Carmela foi se tornando um grito de angústia. Mas antes que pudesse processar, os sirenes chegaram na calçada e o tempo parecia escorregar entre os pedos. O que mais estava escondido na verdade? O que isso significaria para todos eles? O coração de Carmela batia mais rápido do que jamais, enquanto tudo que ela acreditou se transformava em fumaça. O que mais havia sob a superfície, esperando para ser revelado? Carmela ficou paralisada, o olhar fixo em Antônio, que jazia no chão. Cada palavra dele a atingia como uma flecha. A revelação sobre Rafael ser seu filho, mas também... A Letícia deixava seu mundo desmoronando. O quê? Como?
Ela mal conseguia falar. Saia! Agora! Gritou Eduardo, puxando-a para longe de Antônio. Mas Carmela estava presa pela dor. Não! Ele precisa de ajuda! Carmela, ele está gravemente ferido! Eduardo gritou com urgência. O sangue fluía rapidamente, seu corpo se contorcia e a mistura de medo e raiva tomou conta do ambiente. Ela nunca vira Antônio assim, vulnerável. Rafael se aproximou, os olhos cheios de ódio e confusão. Antônio, você tem que me dizer a verdade. Você tem que me contar quem eu sou. Antônio trabalhou duramente para falar. Sua voz estava fraca, mas havia um desespero em seu olhar. Rafael, não sou o que você... Elsa, através de você, eu fui forçado a fazer escolhas. O que parecia um momento de revelações cruciais se transformou em um espetáculo de caos quando os gritos da polícia ecoaram do lado de fora. As luzes vermelhas começaram a dançar pelas janelas e o pânico se espalhou. Estamos cercados! Letícia gritou, seus olhos relampejando de medo. O homem armado, agora desarmado e em pânico, deu um passo para trás. Não! Ele gritou, como uma criança perdida. Eu não quero fazer isso. Eu não sei o que você sabe. Ele começou a recuar, nervoso, e a tensão aumentava. Carmela respirou fundo, usando todo o seu medo para formar coragem. Fique longe dele! Gritou para. O intruso! Mas as palavras não foram suficientes. O pânico estava incontrolável e, em um movimento frenético, o homem puxou a pistola, apontando diretamente para Antônio. Saia! Não faça isso! Rafael gritou, mas o homem não parecia ouvir. O mundo em volta estava lento e o terror lacerava o ar. E foi nesse momento, no meio de toda aquela confusão, que uma explosão ecoou do lado de fora. Um carro explodiu. Um estrondo estrondoso que ressoou nas paredes da casa. A fumaça invadiu a sala e as luzes apagaram instantaneamente. O homem armado desequilibrou-se e Carmela ouviu um disparo. O brilho da chama iluminou o rosto de Antônio por frações de segundo. E então tudo parecia se desvanecer em uma nuvem de caos e gritos. Carmela caiu, o chão tremia sob seus pés. Quando a fumaça começou a dissipar, ela se levantou rapidamente, mas seu coração parou. O homem não estava mais ali, nem Antônio. Rafael estava em choque, os olhos vazios. O que aconteceu? Onde está meu pai? Ele procurou por Antônio, mas o espaço estava vazio e a gravidade da situação pesava. Num golpe de realidade, Carmela se levantou novamente. Não pode ser! Não pode ter sido a última vez que o vi. O desespero tomou conta e quando olhou para Letícia, percebeu a mesma expressão, mas logo, como se o universo estivesse rindo de sua dor. As sirenes e os faróis da polícia se tornaram ensurdecedores, envolvendo a casa em uma sinfonia caótica, enquanto a verdade finalmente começava a se desenhar. As luzes estavam refletindo nas paredes, revelando manchas de sangue onde Antônio estivera. E naquele caos, uma sombra surgiu da escuridão. Uma figura conhecida, mas com um ar de mistério. Vocês não deveriam ter vindo aqui, disse a voz, lânguida e calma, que fez o corpo de Carmela gelar. Era ela, amante de Antônio, a mesma que havia desmoronado a vida dela antes. Lourdes, Carmela sussurrou, cada sílaba cheia de desgosto. Você não faz ideia do que realmente estava acontecendo. Lourdes disse com um sorriso enigmático. A verdade estava prestes a se revelar de uma forma que ninguém esperava.
Carmela sentiu o mundo girar novamente. E a pergunta ecoava em sua mente. Quem era realmente Antônio? E o que é que isso significava para todos eles? E entre a fumaça e os gritos, a verdade se escondia em sombras profundas, pronta para ressoar. Carmela ficou paralisada, o olhar fixo em Lourdes. O choque a envolvia como uma sombra densa. O que você quer dizer com isso? Cada palavra parecia presa na garganta. Lourdes deu um passo em frente. Seu sorriso, agora, estava tingido de uma insegurança arrebatadora. Você não sabe? Antônio e eu? Nós éramos envolvidos de forma muito mais profunda do que você imagina. Ele não. Era apenas meu amante. Ele era meu irmão. As palavras caíram na sala como um peso esmagador. Carmela sentiu a cabeça girar. Irmão? Das entranhas da dor e da confusão, uma onda de incredulidade tomou conta. O quê? Como assim? Eu sei que parece loucura, mas é verdade, Lourdes afirmou, a voz falhando. Vocês precisam entender. Antônio era mais do que qualquer um poderia ver. Ele sempre foi um mestre em manipular pessoas e esconder verdades. No olhar de Rafael havia um mar de mágoa. Quer dizer que você sempre soube que ele estava se casando com ela enquanto era seu irmão? O afeto pela vida que eles construíram parecia desmoronar diante de sua visão. Eu não sabia até pouco tempo atrás, Lourdes explicou, a voz tremendo. Após descobrir sobre o seu relacionamento, comecei a investigar. Antônio sempre foi bom em criar uma fachada. Mas o que ele escondeu de todos nós é muito mais aterrador. E foi como se uma névoa começasse a se dissipar, revelando vislumbres de um passado que Carmela nunca quis ver. Antigos sussurros ecoaram em sua mente. A família, as disputas financeiras. Os olhos de Antônio quando falava sobre negócios. Ele me usou. O sussurro de Carmela se misturou ao turbilhão de sentimentos que preenchiam o ar. Carmela olhou para Eduardo, que agora estava tenso, sem saber o que dizer. Você sabia disso? Ele balançou a cabeça. A expressão dele era uma mistura de lamento e impotência. É por isso que você estava tão preocupado? O desespero se transformava em raiva dentro de Carmela. Ele não era só um traidor. Era uma parte de um jogo muito maior. Mas antes que pudessem absorver a gravidade da situação, um som estrondoso cortou o ar. Alguém arrombou a porta da frente. Sombras pesadas entraram e a cena se tornou caótica. Homens armados com rostos encapuzados estavam ali, cercando a sala, e uma figura no fundo gritou: "Cadê o Antônio?" A voz soava fria como gelo. Cada um deles permaneceu em silêncio, vendo a cena se desenrolar. "Ele não está aqui!" gritou Eduardo, tentando se colocar entre as armas e os rostos familiares. "O que vocês querem?" "Estamos aqui por tudo o que ele fez." Ele sabia que a verdade viria à tona. Um dos homens, mais alto e com presas visíveis, ergueu um dedo. "Ele fez inimigos, e agora todos vocês estão em perigo." Carmela sentiu a adrenalina invadir seu corpo. Nesse momento, algo nas palavras dele fez sua mente disparar. A verdade! O que você quer dizer com isso? O homem apontou a arma para Rafael. O tempo pareceu parar. A verdade é que Antônio não só enganou você, mas estava envolvido com o que lhe pertence. O que está em jogo é muito maior. O que ficou de fora, o que ele esqueceu de mencionar, isso não inclui você. Rafael, você pode ser a chave. Rafael respirou fundo, apanhando a extensão da situação. A chave para quê? Ele estava em choque, mas a urgência em seu olhar dizia tudo. Para um jogo que você ainda não conhece. O em que pode abrir portas que estavam fechadas por muito tempo.
Você não ficou curioso sobre onde tudo isso começou? Você vai querer saber o que você realmente é. Carmela se virou, tentando entender. Os laços, as relações, tudo aquilo que parecia familiar se tornava um emaranhado de mentiras. Até onde isso vai? A pergunta a deixou inquieta. E então, antes que pudessem responder, o barulho de sirenes a afastou da confusão. A casa estava cercada. Estava claro que a noite ainda guardava muitos segredos, e a batalha entre passado e presente apenas começava. Uma tempestade estava se formando, e a conexão entre todos ali poderia ser a única solução. O que mais estava escondido? O que aconteceria a seguir? Carmela ficou paralisada, o olhar fixo em Lourdes. A revelação ainda ecoava em sua mente. O irmão? Isso não fazia sentido! Um misto de raiva e confusão a envolvia. Você está mentindo! Gritou, a voz tremendo de emoção. Eu não estou! Você precisa entender! Lourdes insistiu. Antônio nunca contou tudo. Ele era um trapaceiro, um mestre. Em esconder segredos. Rafael parecia ter sido atingido por um raio. Os olhos dele, tão cheios de expectativa poucos minutos atrás, agora estavam vazios. Se isso é verdade, o que isso significa para mim? E se ele não é meu pai? A angústia na voz dele fez Carmela mais uma vez questionar todo o seu mundo. Então, uma tremenda explosão estourou do lado de fora, fazendo a casa tremer. O barulho cortou a tensão como uma faca afiada. O que foi isso? Carmela gritou. E as luzes piscando deixaram a sala em um clima ainda mais caótico. Precisamos sair! Agora! Eduardo berrou, puxando Carmela para a saída. Mas Rafael hesitou, a mente dele se debatendo. Entre a verdade e a dor. Espere, eu preciso entender. Ele estava desesperado. Lourdes tentou puxá-lo, mas Carmela se colocou à frente, indignada. Rafael, não confie nela. É tudo uma armadilha. Calma. Vamos todos sair juntos, Eduardo disse, tentando acalmar os ânimos enquanto a fumaça começava a entrar pela janela quebrada. Mas antes que pudessem avançar, a porta da frente se arrebentou e um grupo de homens armados invadiu a casa. A atmosfera ficou eletricamente pesada. Procuramos por Antônio. Cadê ele? Um deles gritou, a voz áspera como um aço cortante. O terror invadiu a sala como uma onda. O coração de Carmela disparou. Ele não está aqui, conseguiu dizer. Mas havia uma dúvida crescente. Poderia Antônio estar se escondendo? O que mais ele ocultou? Os homens começaram a vasculhar a sala. Todo mundo fica onde está. Ninguém se mexe! Gritou o líder, o olhar feroz. Rafael e Letícia se entreolharam, sabendo que a situação era completamente insustentável. E então, no meio do caos, Lourdes resolveu agir. Ele está atrás de você! Gritou, apontando para um canto da sala. What? O líder virou-se com um olhar desconfiado. Onde? Um grito soou. E todos se viraram. Era uma sombra se movendo. E antes que qualquer um pudesse reagir, Antônio lançou-se para dentro. O rosto suado. O olhar mais sombrio do que nunca. Saia daqui, Carmela! Não se envolva mais! Cada palavra dele reverberava na sala como um trovão. Antônio! Carmela gritou, tentando se aproximar. Mas os homens armados não estavam dispostos a ouvir. O que você está fazendo? Eles vão te matar! Não vem aqui! Eu não posso deixar você entrar! Ele gritava, mas os olhos dele estavam cheios de algo que Carmela não conseguia identificar. Por quê? O que está acontecendo? A voz dela tremia com a adrenalina.
Rafael estava ao lado, fazendo gestos frenéticos. Mas a confusão pairava no ar. No meu passado, eu te protegi de tudo isso. E deveria ter feito mais. Antônio estava quase em lágrimas. E nesse momento, o homem que ele sempre foi começou a desmoronar. Mas, assim que a tensão estava prestes a alcançar seu pico, uma nova explosão irrompeu do lado de fora. O chão sob os pés de Carmela tremeu e a casa inteira parecia estar desmoronando. Um homem encapuzado emergiu da fumaça, a arma em punho, apontando diretamente para Antônio. Você estava destinado a acabar assim. Eu avisei que você pagaria. O motivo soou vazio, mas a indignação de todos ali fez a sala tensa. Você não sabe do que está falando, Carmela gritou, mas o homem não escutava. O que quer que estivesse prestes a acontecer transformou-se num grande momento. Um disparo. O ruído foi ensurdecedor e tudo pareceu parar. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma luz brilhante irrompeu da arma. Com um brilho ofuscante, um grito esganiçado cortou a sala. Então, em uma fração de segundo, tudo ficou escuro. E no silêncio que se seguiu, Carmela percebeu a verdade horrenda. As coisas que Antônio um dia estavam prestes a vir à tona, em um instante que mudaria tudo para sempre. A explosão externamente os atingiu como um sopro de vento forte. O caos era palpável e a fumaça se espalhava, curvando-se em torno das suas pernas. Carmela se agachou, olhando para Antônio no chão. Cada batida do seu coração parecia ecoar como um tambor na sua cabeça. Antônio! Ela gritou, mas ele estava quase apagando, os olhos lentamente fechando. Os homens armados estavam em alerta, o líder apontando sua arma para Antônio. Mas antes que tudo pudesse se desdobrar em uma tragédia ainda maior, algo dentro de Carmela se despedaçou. A antiga paixão e a dor se uniram em uma decisão. Não! Ela saltou na frente de Antônio, estendendo as mãos. Por favor, ele precisa de ajuda. Você está louca? Eduardo puxou-a para o lado. Mas Carmela sabia que não podia abandonar aquele homem. Não podia simplesmente deixar que morresse sem luta. As verdades que se destacavam em sua mente misturavam-se à angústia. O passado, as mentiras, tudo tinha chegado a um ápice aterrador. Ele pode ser a única chance que temos, ela gritou. E quem havia se tornado um estranho poderia ser a chave para tudo. Rafael, em um devaneio, observou a cena. Carmela, ele não merece. Mas as palavras ficaram presas. O ambiente tornava-se um dilema. Cada respiração parecia contar o tempo que eles tinham. E então, do nada, um milagre. Antônio, com a força do desespero, levantou a cabeça e sussurrou. Carmela, eu deixei pistas. Conecte os pontos. Você precisa saber. O olhar dele mesmo no meio da dor, se era de amor, e isso a fez roer por dentro. Não, por favor, não me deixe. O lamento escapou de seus lábios, mas o eco dos gritos lá fora se aproximava. E a realidade batia na porta. Com pressa! Vamos! Eduardo puxou Carmela e Rafael. Mas eles hesitaram, atordoados. O som do caos os rodeava, e mesmo com a loucura crescente, Carmela sentiu que precisava agarrar qualquer informação, qualquer fio que pudesse amarrar tudo. Ele deixou coisas para você em seu escritório. Antônio murmurou sua voz agonizante. Ou eles não vão parar até acabar. Vamos, Carmela! Eduardo insistia, mas na mente dela havia um impulso irresistível para descobrir a verdade.
E então, enquanto todos se moviam para a saída, a casa tremeu com novos tiros, fazendo todos pararem. Carmela olhou em volta, buscando um propósito. Ela sabia que, por mais assustador que parecesse, tinha que encarar tudo de uma vez. Eu vou atrás das respostas. Os olhos dela refletiam fogo. Ninguém vai me parar. Carmela, você não pode! Rafael tentou segurá-la, mas quando ela se virou para ele, havia um vínculo profundo, quase como um novo começo. Vamos juntos. Eu não sei como, mas eu estaria lá com você. Juntos. Carlos e Letícia, em um ataque de pura determinação, decidiram se juntar a eles, formando uma frente. Nós vamos descobrir a verdade. O que Antônio fez não pode ficar impune. Seu espírito se acendeu e iluminou o ambiente escuro. Então, em um instante, o pesadelo que cercava aquela casa se transfigurou em um plano árduo para buscar respostas. A explosão dos sentimentos, a vislumbre do futuro e as revelações que ainda estavam por vir os uniam. Carmela fez um gesto como se dissesse que estava pronta para ser guiada por Rafael. Vamos encontrar suas respostas, não importa o que aconteça. Enquanto saíam, foi então que Carmela percebeu que a verdade a guiava como uma luz no escuro. O mistério de Antônio, as suas relações, tudo estava prestes a se entrelaçar de um jeito que poderia transformá-los a todos. No entanto, ao dar os últimos passos para fora da casa, a dúvida ressoou em seu coração. Até onde estariam dispostos a ir por essa verdade? E o que mais ainda estava escondido nas sombras da vida de Antônio? E agora, que aventura espera por eles? O futuro poderia ser incerto, mas a busca pela verdade era tudo o que eles precisavam. Antes de finalizar, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão fazer seu coração disparar. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você sempre esteja por dentro do que vem a seguir. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história incrível. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos construir essa comunidade.